Meus queridos irmãos, meus amigos, é uma alegria estar aqui convosco nesta igreja que é, obviamente, uma comunidade muito importante e histórica do protestantismo português. Hoje com muitas caras novas, graças a Deus por isso. Isso de facto é um sinal de vitalidade de uma comunidade que sabe acolher. Eu hoje, quando entrei aqui, vi algumas pessoas que há algumas semanas atrás estiveram na rua Tomás da Anunciação e imagino que tenham feito o percurso para aqui e que agora assistem aqui ao culto e comunguem aqui neste lugar, o que é um motivo de alegria e que nos faz pensar também na forma como a Igreja é capaz de acolher e fazer com que as pessoas se sintam melhor ou pior, consoante a situação e o contexto em que elas são recebidas e se encontram. Queria também dizer-vos que, para lá de tudo, mais importante do que tudo isso, e certamente já percebestes isso nas vossas vidas, é Jesus Cristo. E o facto de estarmos a viver um tempo litúrgico muito significativo. Como sabem, estamos a viver a Quaresma e hoje é o Domingo de Ramos. É o domingo em que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós costumamos dizer a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu diria que nesta indicação, que muitas vezes até vem nas nossas Bíblias, nós encontramos alguma coisa de irónico. Não há nada de triunfal naquela chegada de Jesus a Jerusalém. Ele chega simplesmente montado num burro. Eu ia há uns anos atrás, estive em Roma, mais precisamente em 2005, e fui visitar o Fórum Romano, aquela zona onde há todas aqueles vestígios das várias civilizações que ocuparam aquela cidade tão importante. E havia lá o arco do César Augusto, que estava lá, um arco absolutamente monumental. Algumas pessoas certamente já estiveram lá e já viram isso. E aquele arco foi construído para receber o César Augusto, que chegava de uma das suas campanhas, repleto de sucesso e de glória, e que atravessou aquele arco numa altura em que a cidade festejava as vitórias, festejava o poder, festejava a força daqueles que, de algum modo, representavam um poder que não era muitas vezes um poder libertador, mas era muitas vezes um poder tirânico, um poder que assentava sobre o sangue, a dor e o sofrimento de muitas pessoas. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele não entra assim. Ele entra na maior simplicidade. E nós estamos a viver este tempo da Quaresma, que é também um tempo de viagem, é um tempo de caminhada. Talvez possamos até admitir que a Bíblia não é mais do que um livro de viagens, que conta inúmeras viagens e que nos dá a conhecer, de facto, que nós, o que estamos a fazer neste mundo, é apenas uma viagem. Muitos vieram do Brasil, de várias localidades da África, de outras localidades do mundo, e que estão aqui, se calhar também de passagem, durante um tempo, preparando-se para continuar a viagem. E o que é fundamental, irmãos, é nós encontrarmos nesse tempo de paragem um momento para refletirmos, para pensarmos, fazermos as contas à nossa vida. E sabemos que nem sempre a nossa vida é uma vida de vitórias, mas é muitas vezes seguramente uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Mas aquilo que Deus nos diz está aqui bem escrito nestas palavras. Mas isto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem de vós, é a única negativa que está aqui. É Deus a dizer-nos, atenção, pensai bem na vossa vida. Aquilo que é mais fundamental e importante é aquilo que vem do nosso Deus. Não é aquilo que nós podemos construir. Não é o poder que nós julgamos poder ter e dominar. Não é nada disso. Todas essas coisas são efêmeras.
E é por isso que Jesus não monta num cavalo, mas apenas num burro jovem ainda, que ele manda que vão buscar este burro, como nós vamos ver na leitura, para poder entrar com ele em Jerusalém. Nesta simplicidade, nesta dimensão de dom absoluto. E Quaresma é nós pensarmos isso mesmo. Deus é tão imenso para connosco, que nos dá o seu Filho unigênito, para nós termos vida. E às vezes aquilo que nós fazemos é reclamar, é sermos ingratos, é não olharmos exatamente para isso que Deus já fez por nós neste momento. E é por isso que também hoje nós temos aqui, nesta passagem de Filipenses que vamos ler agora, nós temos justamente aqui esta indicação claríssima neste texto que nos diz, a partir do versículo 6, no capítulo 2, como ali está indicado, e até ao versículo 11, ele que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito e ser igual a Deus. Pelo contrário, ele privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Por isso Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem, para a glória de Deus, Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Esta é, de facto, a grande proclamação da Páscoa. Jesus Cristo é o Senhor. É apenas essa afirmação simples. É o reconhecimento de que o nosso Deus vem até nós e que vem até nós numa simplicidade idêntica à nossa. Às vezes nós vivemos muitas imposturas e queremos ser muito mais do que aquilo que somos de facto e esquecemos da nossa natureza, da nossa realidade. E Deus vem até nós para nos dizer isso mesmo, que é nesse caminho de humildade, é nessa descida de alguma forma que nós encontramos a mão de Deus que nos eleva e que nos faz seus filhos. A leitura de Lucas, irmãos, é a leitura tradicional deste dia, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos 28 a 40. Lucas 19, 28 a 40. E vamos ficar de pé, irmãos, para lermos o Evangelho. Depois de dizer isto, Jesus seguia à frente do povo para Jerusalém. Quando estava perto de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, mandou 2 discípulos com este recado: vão à povoação que fica ali em frente. Logo que lá entrarem, encontrarão um jumentinho preso que ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-no cá. E se alguém lhes perguntar por que é que fazem isto, digam que é o Senhor que precisa dele. Eles foram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos disseram: por que é que estão a soltar o jumento? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e puseram as suas capas por cima do jumento. Depois ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam capas pelo caminho. Ao chegarem perto da descida do Monte das Oliveiras, todos os discípulos começaram a gritar de alegria e a dar louvores a Deus pelos milagres que tinham visto. E exclamavam: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Então alguns fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas Jesus respondeu-lhes: olhem que, se estes se calarem, até as pedras hão de gritar. E quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou
por ela. E exclamou: se tu tão bem compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar paz. Mas por agora não conseguirás entender. Palavra do Senhor. Podeis sentar-vos, irmãos. Talvez a primeira grande questão que devemos colocar a nós próprios é uma questão muito simples. Aí há uns dias atrás eu encontrava-me com um amigo meu que tirou um cartão da sua carteira e neste cartão dizia em inglês: mas isto é verdadeiramente importante para Jesus? E esta é a pergunta que nós temos de fazer sempre. Tudo aquilo que nós fazemos na vida deve estar subordinado a essa questão, que é uma questão que nos incomoda, certamente, que nos desinstala e que nos obriga a olhar a nossa vida por um prisma diferente. E esse prisma terá que ser apenas este. Eu não sou o centro, mas eu tenho de olhar a minha vida a partir de outro centro. Eu lembro-vos que esta questão foi uma questão que marcou de uma forma indelével a nossa civilização. De outra maneira e sob outra perspectiva, no século XVI, um filósofo, um cientista chamado Galileu, disse que afinal o centro não era a Terra, mas era o Sol. E isso fez derramar muita tinta. Isso foi de tal maneira importante que provavelmente o centro do pensamento na Europa deixou de estar no sul e passou para o norte. Justamente porque o norte admitia como pressuposto a liberdade de se pensar e de se refletir. E quando nós fazemos essa operação de dizer, se calhar o centro não sou eu, o centro é Deus, o centro da minha vida é Jesus Cristo, eu começo a perceber que eu, afinal de contas, aquilo que eu estou a dizer, aquilo que eu estou a pensar, aquilo porque eu luto, aquilo porque muitas vezes eu guerreio, não tem absolutamente sentido nenhum se colocarmos exatamente a perspectiva não em nós próprios, mas em Deus. Eu diria talvez que nestas passagens de hoje, aquilo que nós vamos encontrar não é um Deus que se afirma no seu poder, não é um Deus que se afirma na sua autoridade e na sua força. Não é um Deus que de alguma forma nos vem maniatar e obrigar a seguir um caminho. Não é um Deus que tem um plano de domínio. Mas é um Deus que em Jesus Cristo aceita seguir o caminho que é o nosso próprio caminho. O caminho dos mais humildes. O caminho dos mais simples. O caminho dos que não têm voz. O caminho daqueles que muitas vezes sofrem em silêncio porque não têm ninguém que os ouça. Mas Deus ouve-nos, se nós colocarmos o epicentro da nossa vida do lado de Deus. Hoje estamos a assistir, por assim dizer, ao último passo desse caminhar de Jesus para o Calvário, para o lugar onde ele haveria de ser morto, onde ele haveria antes de ser torturado, vexado, onde ele iria perceber de uma maneira tremenda tudo aquilo que é contrário à dignidade do ser humano. É disso que os textos de hoje nos falam. Não há nisso nenhuma racionalidade, irmãos. Mas quando nós pensamos no Evangelho, nós vemos que aquilo que define o homem não é exatamente aquilo que o Aristóteles dizia. O Aristóteles dizia que o homem é um animal que raciocina. É um animal racional. E isso é quase como se nós assumíssemos aqui um papel de supremacia sobre todo o resto da criação. Sentindo a partir daí que podemos transformar tudo para o nosso uso. E não só para o nosso uso, para o nosso abuso. E não só para o nosso abuso,
mas também para realizarmos um sonho de poder, como se pudéssemos mandar em tudo. Não é assim que o Evangelho define o ser humano. O Evangelho define o ser humano a partir daquilo que é a fronteira da humanidade e da desumanidade. E essa fronteira entre a humanidade e a desumanidade passa exatamente por considerar um aspecto que é fundamental e que é o aspecto não da razão, da racionalidade, mas sim o aspecto do amor de Deus. Aquele que ama é aquele que é humano. Não é o que raciocina, mas é aquele que ama, aquele que acima de tudo coloca o amor à frente. E Jesus Cristo colocou o seu amor à frente dele, à frente de si próprio. Entregou-se a ele próprio para que nós, de alguma forma, pudéssemos ter uma visão diferente. A visão de que, na realidade, a vida faz sentido quando nós sentimos que somos capazes de poder morrer de amor por alguém. Nós, muitos de nós aqui presentes, certamente, filhos somos todos. Outros são pais e mães. Outros avós. Já foram quase que pais 2 vezes. E quando nós olhamos para os nossos filhos, irmãos, provavelmente não hesitaremos sequer uma vez em pensar que se viermos de trocar a nossa vida para que eles tenham vida, para que eles possam viver, nós falo-emos seguramente. Se nos derem a opção de ou ele morre ou morres tu, nós dizemos não, eu morro. Deixa-o viver. Foi isso que Jesus fez por nós. Mas não fez pelo seu filho, na carne. Fez por todos nós que somos filhos de Deus e seus irmãos. E Ele fez isso para que, na realidade, nós pudéssemos pensar que, afinal de contas, aquilo que é mais fundamental é exatamente o amor, é exatamente o afeto. É isso que pode renovar as coisas. Este caminho da Quaresma é essencialmente um caminho de reflexão e também de renovação. Nós temos que perguntar a nós próprios, não é? De que forma é que está o teu pensamento acerca disso, daquilo ou daquele outro? Ou o que é que tu pensas disso ou daquilo? Nós temos que fazer esta pergunta primeira. Como é que está o nosso amor? Como é que está o nosso amor pela nossa companheira, pelo nosso companheiro? Como é que está o nosso amor por aqueles que conhecemos e com quem vivemos todos os dias? No nosso local de trabalho? Quando entramos num supermercado, numa loja, como é que está o nosso amor em relação a nós próprios, que pertencemos todos à Igreja de Cristo e num contexto em que nós próprios nos encontramos? E se a nossa resposta for uma resposta evasiva, se nós quisermos desviar o assunto, porque é uma coisa que nós fazemos muito bem, se nós quisermos calar esta pergunta, provavelmente já estamos fora da graça de Deus. Estar fora da graça de Deus é, de certa forma, não admitir que a nossa salvação só depende de Deus. Não depende de nós, como nos diz o texto aqui acima. Depende apenas da graça de Deus. Viver em graça, esta palavra extraordinária, é esta palavra que, na realidade, faz com que a nossa vida seja humana, seja uma vida diferente, seja uma vida inteiramente renovada. Nos capítulos 40 a 55 de Isaías, irmãos, a outra leitura que fizemos hoje no profeta Isaías, encontramos 4 poemas absolutamente e aparentemente trágicos. São os poemas do servo sofredor. Os irmãos podem lê-los em casa, começam no capítulo 42 e vão terminar no capítulo 53, versículo 12. Estes 4 poemas do servo sofredor apresentam-nos uma figura enigmática que recebeu de Deus uma missão. Essa missão tem a ver com a palavra de Deus e tem um caráter universal. Ela concretiza-se
no sofrimento, na dor e no abandono incondicional à palavra e aos projetos de Deus. É isso que Deus nos pede também, muitas vezes. É para nós vivermos esta missão. Esta missão não se estabelece numa relação de causalidade entre a felicidade e a não felicidade. A questão da felicidade é uma questão absolutamente excedentária no meio de tudo isso. Porque Deus, quando chamou aquele servo, chamou sabendo que ele ia ser o rosto mais sofrido de todos, o homem mais sofrido de todos, o homem para quem apenas olhar para ele causaria repulsa. Quem é esta figura que aparece aqui nesse texto do Deutero-Isaías, do segundo Isaías, num ambiente hostil do exílio? É um profeta desconhecido. Nós sabemos que muitos profetas sofreram muito, como Jeremias, por exemplo. É uma figura coletiva que representa o povo exilado, humilhado, esmagado, mas que continua a ser um testemunho de Deus no meio do sofrimento em que vive. Não sabemos. No entanto, a figura apresentada vai receber uma outra iluminação à luz de Jesus Cristo, da sua vida e do seu destino. Dito de outra maneira, nós só conseguimos compreender bem estes textos quando olharmos para Jesus muitos séculos mais tarde. Vamos, a partir de Jesus, fazer esta leitura e vamos compreender que Deus, neste profeta, neste homem das dores, estava já a antecipar a figura do seu próprio filho, que viria mais tarde, vivendo a mesma circunstância difícil, vivendo a dor, trazer-nos o amor, trazer-nos a paz, trazer-nos a salvação plena. A missão que este profeta, descrito aqui no Isaías, recebe de Deus, tem claramente a ver com uma coisa: o anúncio de uma palavra. O profeta é o homem da palavra, através de quem Deus fala. E a proposta de redenção que Deus faz a todos aqueles que necessitam de salvação, libertação, ecoa na palavra do profeta. Não podemos fechar os ouvidos à palavra do profeta. O profeta é inteiramente modelado por um Deus e não opõe resistência nem ao seu chamamento, nem à palavra que Deus lhe confia. Isso não é bem verdade em relação a todos os profetas, porque muitos, de certa maneira, puseram resistência, mas não tiveram outra hipótese. Lembremos de Jonas, por exemplo. Lembremos de Amós, que ofereceram resistência. Lembramos até do próprio Isaías, que ofereceu resistência quando Deus o chamou para ir pregar, para ir dizer a sua palavra. Porque dizer a palavra de Deus é alguma coisa que envolve um risco enorme, meus queridos irmãos. Desde logo um risco, porque esta palavra é uma palavra que, em primeiro lugar, colide connosco próprios. Colide com o próprio profeta, mas ela também colide com quem a ouve. Há coisas que nós não gostamos de ouvir. Há coisas que nos animam e há coisas que nos desanimam. Há palavras que constroem e palavras que destroem. Mas o profeta, em última análise, é sempre aquele que apresenta a palavra de Deus. E os desígnios de Deus não são às vezes compreensíveis de uma maneira muito clara. Até o próprio Jesus pediu ao Pai que afastasse dele o cálice da dor e do sofrimento num determinado momento muito específico, quando os seus discípulos estavam adormecidos e ele a orar. E Deus não o poupou. Disse: não, vais seguir este caminho até ao fim, porque é este caminho que eu quero que tu sigas. Tu não és o centro da tua vida. Não és tu que contas. O que conta é a tua missão. Não és tu que contas, mas o que conta é aquilo que tu podes fazer pelos outros. É aquilo que podes fazer por aquele que está ao teu lado. É aquilo que podes fazer através de uma palavra, mas também através de um gesto, através de um abraço,
através de uma oração, através de tantas coisas. Isto é que é o mais fundamental. E muitas vezes, irmãos, nós temos vivido experiências dolorosas, todos. Eu não queria aqui falar da minha vida em particular, mas quantas vezes, irmãos, nessas circunstâncias difíceis em que vivemos, nós perguntamos, mas Deus, o que é que tu queres que eu faça? Eu não estou a aguentar. Ajuda-me a encarar isso e a encontrar algum sentido nisso tudo. Nós não devemos ter medo de questionar Deus. Nós não devemos ter medo de pôr as nossas questões na presença de Deus. A oração é louvor, a oração é gratidão acima de tudo, mas a nossa oração a Deus é também uma oração que nós colocamos perante Ele com muitas interrogações. Interrogações difíceis. Aquelas perguntas difíceis que nós fazemos a nós próprios e que precisamos de uma resposta para elas. Mas Deus, na sua compassividade, na sua sabedoria imensa, porque Ele não sabe apenas o que se passa no presente ou no passado, Ele sabe o que se passa no futuro. Ele deixa-nos ir caminhando por onde quer exatamente que nós caminhemos, obrigatoriamente. Em terceiro lugar, irmãos, gostaria ainda de, a propósito do servo sofredor, falar de uma coisa que é fundamental e que, de certa maneira, é um antídoto para as circunstâncias tão dramáticas que às vezes vivemos e que vem com a expressão da confiança absoluta no Senhor. O Senhor que não abandona aqueles a quem chama. A certeza de que não está só, mas que tem a força de Deus, torna o profeta mais forte do que a dor e o sofrimento. E por isso o profeta jamais será confundido. Mesmo que ele tenha um momento de dúvida, essa sua dúvida não o vai confundir, porque para lá de tudo, ele percebe que Deus está com ele e que esta confiança profunda o segura, o anima, permite que ele siga naquela direção, que ele não ceda às opiniões e à multidão de coisas que surgem à nossa volta. É muito mais fácil dizer a palavra fácil do que dizer a palavra difícil. Mas é a palavra difícil que cria. É a palavra difícil que é nova. É a palavra difícil que inova. Esta palavra que em Jesus Cristo não é só uma palavra. Quando nós pensamos em nós somos fantásticos em usar a palavra para dizer aquilo que não fazemos. Já perceberam isso? Quantas vezes nós propomos caminhos, ideologias, projetos, orientações, sabemos o que é melhor, no nosso orgulho, na nossa razão, no nosso raciocínio. Mas a palavra de Deus é Jesus Cristo. É Deus feito carne. É Deus conosco. É o Deus que oferece a sua vida para trazer libertação e salvação aos homens. A vida de Jesus realiza plenamente esse destino de dom e de entrega da vida em favor de todos. E a sua glorificação mostra que uma vida vivida deste jeito não termina no fracasso, mas na ressurreição, que gera vida nova. E vou terminar, porque não tenho muito mais tempo, vós não tendes muito mais tempo, vou terminar apenas citando aquilo que é um texto que eu penso que resume completamente todo o Evangelho. Quem quiser vir até após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, é a mesma negação que está ali, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, a grande exaltação que nós buscamos não é a exaltação dos homens, não é a glorificação dos homens, mas é a exaltação de Deus, deste Deus que nos ama, não porque somos importantes, entre aspas, importantes à luz dos homens, mas que nos ama
porque somos quem somos, que nos chama pelo nosso nome, que nos adora e que dá a sua vida por nós.